Imagine um grupo de cavaleiros envoltos em mantos brancos, com uma cruz vermelha vibrante estampada no peito. Não eram apenas guerreiros, mas monges, banqueiros e, para muitos, guardiões de segredos ancestrais. Sua história é um emaranhado de lendas, mistérios e poder que atravessa séculos, fascinando e intrigando até hoje. Eles são os Cavaleiros Templários, e a sua saga é uma das mais extraordinárias e enigmáticas da Idade Média. O que realmente aconteceu com seu vasto tesouro? Que conhecimentos ocultos eles guardavam? E como uma ordem tão poderosa pôde desaparecer de forma tão abrupta e violenta? A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida como Cavaleiros Templários, nasceu em um período de fervor religioso e conflitos incessantes. Após a Primeira Cruzada, que culminou com a conquista de Jerusalém em 1099, a Terra Santa tornou-se um destino para milhares de peregrinos europeus. No entanto, o caminho até lá era perigoso, infestado por bandidos e inimigos. Foi nesse cenário caótico que, por volta de 1119, um pequeno grupo de 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, se apresentou ao rei Balduíno II de Jerusalém. Seu propósito era nobre e simples: proteger os peregrinos cristãos nas estradas perigosas que levavam aos locais sagrados. Inicialmente, eram poucos e pobres, dependendo de doações e vivendo em condições humildes. O próprio nome Pobres Cavaleiros reflete essa fase. No entanto, o que começou como uma pequena milícia logo se transformaria em uma das organizações mais ricas, influentes e temidas da Idade Média. A chave para essa ascensão meteórica foi o apoio da Igreja. Em 1129, no Concílio de Troia, os Templários receberam o reconhecimento oficial do Papa Honório II, e São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais influentes da época, redigiu sua regra, conferindo-lhes uma base espiritual e militar sólida. A partir daí, a ordem expandiu-se rapidamente. Receberam terras, dinheiro e novos recrutas de toda a Europa. Os templários não eram apenas guerreiros formidáveis, eram também administradores astutos e inovadores. Construíram fortalezas imponentes, desenvolveram um sistema financeiro sofisticado que, de certa forma, antecipou os bancos modernos e acumularam uma riqueza inimaginável. Em pouco tempo, tornaram-se uma força militar de elite, à vanguarda dos exércitos cruzados, e uma potência econômica e política com influência que rivalizava com a de reis e papas. Mas é justamente no auge do seu poder que o enigma templário se aprofunda. As perguntas persistem. O que realmente aconteceu com seu tesouro lendário? Seria ele apenas ouro e joias, ou algo de valor inestimável, como relíquias sagradas ou conhecimentos antigos? Quais eram os verdadeiros segredos guardados por essa ordem tão reservada? A aura de mistério que os envolveu em vida só se intensificou após sua queda, alimentando séculos de especulações e teorias. A busca por verdades ocultas, o fascínio por sociedades secretas e o poder das organizações que moldam a história continuam a ressoar em nossa própria busca por entendimento. É interessante notar que o nome Templários não foi escolhido por acaso. Eles receberam do rei Balduíno II uma ala da mesquita de Al-Aqsa, que se acreditava estar construída sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. Essa ligação com um dos lugares mais sagrados da história judaico-cristã conferiu-lhes não apenas um quartel-general estratégico, mas também uma mística poderosa. Para muitos, a residência no local do Templo de Salomão não era apenas simbólica. Sugeria que eles poderiam ter descoberto algo de profundo significado ou tesouros escondidos durante suas escavações. Essa conexão com o templo bíblico é um dos pilares do fascínio eterno que a Ordem do Templo exerce sobre a imaginação popular. A força dos templários não residia apenas em sua bravura no campo de batalha, mas também na estrutura e disciplina que governavam suas vidas. A adoção da regra de São Bernardo de Claraval, um dos maiores intelectuais e reformadores da Igreja Cisterciense, foi um divisor de águas. Essa regra transformou os cavaleiros em monges guerreiros, combinando a austeridade monástica com a ferocidade militar. Eles viviam sob votos de pobreza, castidade e obediência, dedicando suas vidas a Deus e à proteção dos peregrinos.
Essa fusão de espiritualidade e militarismo era revolucionária para a época, criando um tipo de guerreiro sem igual, motivado não apenas pela glória terrena, mas pela salvação eterna. O simbolismo da ordem era igualmente poderoso. O famoso selo templário, mostrando dois cavaleiros montados em um único cavalo, é frequentemente interpretado de diversas maneiras. Para alguns, representa a pobreza original da ordem, quando eram tão poucos que dois cavaleiros precisavam partilhar um cavalo. Outros veem nele um símbolo da dualidade da vida templária, o monge e o guerreiro coexistindo em uma única pessoa, ou talvez a humildade e a irmandade que os unia. Independentemente da interpretação exata, o selo comunica uma mensagem de união, sacrifício e propósito compartilhado. No campo de batalha, os templários eram uma força temida. Sua organização militar era exemplar, com uma hierarquia clara e táticas de combate inovadoras. Eles formavam a vanguarda nos ataques e a retaguarda nas retiradas, sempre prontos para o sacrifício. Sua disciplina férrea e sua fé inabalável os tornavam adversários formidáveis, muitas vezes lutando até o último homem. As crônicas das cruzadas estão repletas de relatos sobre a bravura e a eficácia dos cavaleiros templários, que se tornaram a elite militar incontestável da Terra Santa. Mas a influência dos templários ia muito além do campo de batalha. Eles desenvolveram um sistema financeiro que era, para a época, incrivelmente avançado. Atuavam como guardiões de tesouros para reis e nobres, e até mesmo para peregrinos que desejavam viajar para a Terra Santa sem carregar grandes somas de dinheiro. Emitiam cartas de crédito ou cheques de viagem, permitindo que os peregrinos depositassem fundos em uma comenda templária na Europa e os retirassem em outra na Terra Santa. Essa inovação não apenas protegia o dinheiro dos viajantes, mas também consolidou a posição dos templários como os primeiros banqueiros internacionais, muito antes da ascensão dos bancos modernos. Para sustentar suas operações militares e financeiras, os templários construíram uma vasta rede de comendas, castelos e propriedades por toda a Europa e no Oriente Médio. Essas comendas serviam como centros administrativos, bases militares, fazendas e hospitais, criando uma verdadeira rede global que conectava o Ocidente ao Oriente. Essa infraestrutura permitiu-lhes acumular vastas riquezas, tanto em terras quanto em dinheiro e bens preciosos. A ordem gozava de uma independência notável, respondendo apenas ao Papa, o que lhes conferia um poder político e econômico considerável. Reis e nobres frequentemente recorriam aos templários para empréstimos e para gerir suas finanças, o que lhes dava uma influência sem precedentes. Essa relação com o poder, no entanto, era uma faca de dois gumes. Enquanto lhes garantia proteção e privilégios, também semeava as sementes da inveja e da cobiça. O tesouro templário é talvez a faceta mais lendária da ordem. Não se tratava apenas de ouro e joias, embora possuíssem uma fortuna incalculável. Especula-se que o tesouro pudesse incluir relíquias sagradas, como o Santo Graal, a Arca da Aliança, ou até mesmo conhecimentos antigos e documentos que desafiariam a doutrina da Igreja. Essa acumulação de riqueza e poder, tanto material quanto, possivelmente, espiritual e intelectual, alimentaria as conspirações que levariam à sua queda. Os templários eram, sem dúvida, os primeiros banqueiros internacionais, mas sua riqueza e seus segredos acabariam por se tornar seu maior fardo. A ascensão meteórica da ordem, impulsionada por sua fé, disciplina e inovação, preparava o terreno para uma queda igualmente dramática. Apesar de seu poder e influência, o destino dos templários começou a mudar drasticamente com a perda gradual da Terra Santa. A queda de Acre, em 1291, marcou o fim da presença cruzada no Oriente Médio, retirando dos templários seu propósito militar original. Sem um inimigo claro para combater e sem a necessidade urgente de proteger peregrinos em Jerusalém, a utilidade da ordem para os monarcas europeus e para o papado foi questionada. Essa mudança de cenário geopolítico abriu a porta para a cobiça e a inveja que se acumulavam há anos. O principal algoz dos templários seria o rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo.
Endividado até o pescoço com a ordem, Filipe via nos templários não apenas uma fonte de riqueza inesgotável, mas também um poder dentro de seu próprio reino que escapava ao seu controle. A independência dos templários, que respondiam apenas ao Papa, era uma afronta à sua soberania. Assim, Filipe orquestrou um dos golpes mais audaciosos da história medieval. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que alguns associam à origem da superstição da Sexta-feira 13. Agentes do rei prenderam em massa os templários em toda a França. A ordem foi acusada de heresia, idolatria, sodomia e práticas sacrílegas, acusações amplamente fabricadas. Sob tortura brutal, muitos templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, foram forçados a confessar crimes que nunca cometeram. Essas confissões, obtidas sob coação extrema, foram usadas como prova para justificar a perseguição. O Papa Clemente V, sob forte pressão de Filipe IV, relutantemente emitiu uma bula papal em 1312, a Vox in Excelso, dissolvendo oficialmente a Ordem do Templo. Os bens dos templários foram transferidos para a Ordem dos Hospitalários ou confiscados pelas coroas. Mas o tesouro principal, aquele que alimentava as lendas, parecia ter desaparecido. Jacques de Molay e outros líderes foram queimados na fogueira em 1314, em Paris, após retratarem suas confissões. Diz a lenda que, das chamas, Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente V a se juntarem a ele em um ano, e ambos morreram pouco depois, alimentando ainda mais o misticismo em torno da ordem. O destino do tesouro templário continua sendo um dos maiores mistérios da história. Algumas teorias sugerem que foi secretamente levado para a Escócia, onde os templários encontraram refúgio e teriam influenciado a formação da maçonaria. Outros acreditam que foi escondido em Portugal, onde a ordem se reorganizou sob o nome de Ordem de Cristo, ou que foi enterrado em algum castelo templário na França. Há quem diga que o tesouro não era material, mas sim um conhecimento arcano ou documentos sagrados que poderiam abalar as fundações da Igreja. O legado dos templários é imenso e multifacetado. Eles se tornaram um símbolo de fé inabalável, bravura militar e sacrifício. Sua história inspirou inúmeras obras de literatura, cinema e jogos, perpetuando o fascínio por seus segredos. A conexão com a maçonaria é uma das teorias mais persistentes, com muitos rituais e símbolos maçônicos sendo atribuídos a uma herança templária. A história dos Cavaleiros Templários é, em última análise, um conto épico de ascensão e queda, de poder, fé e a traição que pode corroer até as mais poderosas instituições.